do Senhor. Creio que foi uma palavra muito difícil para mim, porque confronta muitas nossas vidas, né? Essa campanha veio para nos preparar, para nos motivar. Como eu disse, a hora que eu cheguei ali para Ana, tem uma coisa para te dizer: o Senhor está prestes a voltar. E não é fácil para a gente estar se preparando, não é fácil para a gente estar a cada dia mais se preparando para a vida do Senhor. Porque sabemos que a gente muitas das vezes a gente erra, porque somos errôneos diante da presença do Senhor. Mas o Senhor sabe que a gente pode melhorar a cada dia, né? E Ele quer ver as nossas melhoras, as nossas buscas diante da presença do Senhor Jesus. Palavra do Senhor que se encontra lá em Mateus 25, que é o tema da campanha. Mateus 25, desde o primeiro, amém? 25? Mateus 25, primeiro. Amém? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens que se levantaram se prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que os vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para que as bodas, e fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Amém? Pode se sentar. Vamos lá. Esse tema, como eu disse, mexeu muito com a minha vida, porque não é fácil estar se preparando. E a palavra do Senhor aqui nos conta de 10 virgens que estavam ali esperando o noivo. E 5 delas ali guardaram uma reserva para que, quando fossem até o noivo, as suas lâmpadas não se apagavam. E 5 não guardaram. Somente tinha ali um pouco de azeite ali para poder acender as suas lamparinas. E quando o noivo chega ali, a palavra do Senhor nos diz que ele chega à volta da meia-noite. E as que estavam ali, as 5 preparadas para ir de encontro com ele, pegaram as suas lamparinas e foram de encontro. E as outras 5 que não tinha, só tinha um pouquinho ali, não tinham uma reserva, elas não conseguiriam ir até o noivo. E a palavra fala que elas pedem às outras 5, as prudentes, para que elas pudessem dividir aquilo com elas. E as outras não dividiram, porque elas falam assim para que as loucas, como diz a palavra, para que elas pudessem ir até onde vendia o azeite para comprar. E elas foram. E assim que elas voltaram ali, a palavra fala que elas vão, essas 5 loucas, vão até o noivo e chegam até ele e pedem para que ele pudessem abrir a porta. E ali ele fala que não os conhecem mais.
A palavra fala que ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E o Senhor confrontou meu coração dizendo que essa palavra aqui é o nosso achegar com Ele. Que quando Ele virá buscar as nossas vidas, será muitos assim. O noivo ali representa Jesus quando voltará. Quando Ele virá e terá ali muitas pessoas querendo ir com Ele. E as 10 virgens representam o povo. Muitos querem estar na casa do Senhor, muitos querem adorar o Senhor, muitos querem louvar o Senhor, como vemos aí fora. E as 5 prudentes representam os verdadeiros adoradores, aqueles que separaram as suas vidas diante da presença do Senhor para estar com Ele. E nessa noite eu te pergunto: você é as loucas ou você é as prudentes? Você é aquele que guarda, que tira um tempo, guarda um tempo para o Senhor Jesus? Ou você é a louca que fala assim: Ele vai demorar? E essa pergunta veio para mim primeiro porque o Senhor falou comigo: vai se preparar ou vai deixar para a última hora? E eu viajando mexeu muito comigo porque eu não entendia. Mas eu estou te buscando, eu estou separando um tempo com o Senhor quando eu posso. E o Senhor falou grandemente no meu coração: não é quando você pode. Se fosse assim, aquelas 5 loucas, quando elas podiam, elas estavam com a sua lamparina acesa. Mas o Senhor não quer isso para as nossas vidas. O Senhor, Ele não quer que a gente esteja só um tempo preparado. Ele quer que a gente esteja todo o tempo preparado diante da presença dEle. Glória a Deus. E diante dessa palavra, o Senhor me levou sobre o estudo e eu pude comparar essa palavra e, resumindo para a minha vida, comparar com a vida daquela viúva. Aquela viúva que tinha pendências para resolver com um povo ali, com certas pessoas. E aí Eliseu chega até ela e pergunte para ela o que ele podia fazer. E é tão lindo porque ela fala que ela e os filhos delas, o filho dela, a Bíblia relata que ela tinha outros filhos. Para que Eliseu pede para ela que vá até os vizinhos e busque vasilhas, porque o azeite ia se multiplicar a casa dela. E domingo a palavra do Senhor falou sobre amor ao próximo em nossas vidas. E não adianta a gente se preparar diante da casa do Senhor e não amar o próximo. Aleluia. Não adianta a gente estar na casa do Senhor, falar que ama nosso Deus, nosso Jesus, o Espírito Santo, mas não amar o nosso próximo. Aleluia. E aí a palavra de domingo foi meio que uma aula para mim. Na hora que o Senhor me deu essa palavra, eu pude compreender que a reserva diante da presença do Senhor não é somente estar na palavra, estudar a palavra, tirar um tempo para o Senhor. Não é só isso, é tudo, é ser fiel ao Senhor. Ali essa viúva pôde mandar os filhos e até os vizinhos para que ela pudesse pegar vasilhas. E a palavra fala que tinha que pegar muito. Eu creio que a dívida era alta e o azeite não era tão barato, não era tão caro na época. Então a palavra fala que eram muitas vasilhas. E ali os filhos trazem as vasilhas e ela vai derramando o azeite. E ali o azeite vai se multiplicando. Eu achei tão lindo porque ela manda os filhos. E eu creio que eu pensei comigo assim que devemos ser igual uma criança. Uma criança sai na rua e te pede algo que você não tem coragem de negar. Porque você sabe que ao mesmo tempo que uma criança, como eu e a Ana tem 2 filhos, eles estão brigando aqui, daqui a pouco os 2 estão se abraçando. E é tão lindo porque quando ela pede para que eles vá e
pegue as vasilhas, eles voltam com vasilhas. Quer dizer que essa mulher, ela não tinha problemas com seus vizinhos. Aleluia. Não tinha problemas com aqueles que moravam perto. Aleluia. E muitas das vezes a gente sai de manhã, encontra um vizinho, nem olha na cara dele. E foi tão maravilhoso porque eu pude compreender que a reserva com o Senhor Jesus não é somente com Ele, é com quem está perto de nós também, é com todos. Ela pôde mandar os filhos e os filhos pôde voltar com as vasilhas. Ela pôde encher. E ela fala assim: filho, traz mais uma. Mãe, acabou. E aí o azeite para de ser multiplicado. Sabe por que o azeite parou ali? Porque quando o Senhor te dá algo, Ele não quer que você desperdiça. Ele quer Ele te dar o necessário. E hoje temos o necessário para estar tendo reserva com Ele. A palavra fala que a hora que acaba as vasilhas para encher, encerra. Não pinga uma gota fora mais. O Senhor é assim nas nossas vidas. Ele nos abençoe. Ele sempre nos abençoa e sempre nos cuida. Mas é determinado sempre na vontade dEle e sempre na onde a gente só precisa. O Senhor não vai colocar coisas em nossas vidas que a gente não precisa. E a reserva dele para as nossas vidas é maravilhosa, porque quando Elias estava ali na caverna, e o Senhor manda ele até aquela cidade, e ele encontra outra viúva. Ele encontra aquela viúva e ele pôde entender que ele era dependente do Senhor. E eu creio que a dependência do Senhor para as nossas vidas resume muito com a reserva de nossas vidas também, para com Ele. Ele podia ali ficar sendo alimentado por corvos ali e bebendo água do riacho. Ele podia ficar ali quietinho na sua, falar: não, Senhor, não vou lá não. Eu sei que lá não tem água, eu sei que lá não tem o de comer. Mas a diferença entre as viúvas ali é tão linda, porque uma não tinha o que comer, nem o que beber ali, e a outra precisava quitar pendências. Muitas vezes a gente acha que reserva é igual quando José precisou ali estar guardando todo o mantimento para que pudesse ficar um tempo determinado sem comida, para que quando acontecesse isso, ele pudesse ter o que oferecer para o povo. A gente confunde essa reserva, que é o bem material, com a reserva diante do Senhor Jesus. Deus. E o Senhor falou que a minha vida, eu tenho muito pensado nos bens materiais desse mundo, que é para mim pensar muitas das vezes na reserva do Senhor. Não adianta eu sair e fazer de tudo para ganhar dinheiro, estar criando reserva financeira, criando reserva deste mundo, sendo que a minha reserva diante do Senhor não está completa. Deus, aleluia. O Senhor me comparou ali com as 5 loucas, porque ela tinha a reserva até um certo ponto, mas na hora que apagasse ali, elas não conseguiriam até chegar ao noivo. E muitas vezes esses bens materiais em nossas vidas têm nos confundido. Tem nos confundido porque muitas vezes a gente acha que esses bens, essa reserva, pode nos levar a algo. E sabemos que não nos levaria a nada. Sabemos que a hora que o Senhor chegar diante de nós e pedir para que fomos até Ele, essa reserva não valeria de nada. Não vamos subir com carros, com casas, com dinheiro. E muitas vezes a gente tem se matado aí fora para ter algo. E muitas vezes a palavra do Senhor só fala que apenas confiamos nele e
cumprimos os seus mandamentos, que o restante das coisas será acrescentado em nossas vidas. Aleluia. Então, Deus. essa palavra da viúva, quando Elias chega ali, ele pôde abençoar aquela viúva. Ela não tinha o que comer nem o que viver, mas ele foi até ela. E eu creio que é difícil, porque uma pessoa que ali não tinha sua reserva diante dele, diante de Elias, preparar algo para ele e ficar sem é difícil. Mas ela ali foi fiel a ele, porque ele falou que ia perante ao Senhor. Eu creio que se a gente alimentar a nossa vida com o Senhor, como aquela mulher fez, as nossas vidas serão abençoadas, porque quando ela prepara ali aquele bolo e ele se alimenta, a palavra fala que tudo ali se multiplica, e a farinha ali dobra e dobra e dobra para que ela pudesse continuar a viver. E hoje a gente pensa muito em nossas vidas, somente em nós, somente em estar ajuntando para si próprio. Mas quando a gente precisa de algo, quando a gente precisa daquilo que alguém está perto pode nos proporcionar, é maravilhoso. Esse mês para mim, para Ana, tem sido muito maravilhoso, porque quando eu pude entender a reserva do Senhor em minha vida, que eu devo ter reserva, que eu devo ser fiel a Ele. E eu tenho muito testemunho para contar que como a gente foi fiel diante da casa do Senhor, diante dele, Ele tem nos abençoado grandemente. Mas isso não importa muitas das vezes, porque a gente vamos falar assim, a gente é fiel, dizimista, a gente tem obedecido os mandamentos, mas muitas vezes a gente não tem guardado e não tem servido diante do Senhor Jesus como Ele quer. A reserva que muitas vezes a gente acha que é importante em nossas vidas, muitas vezes não é. Porque a reserva verdadeira que Ele quer conosco é intimidade. Aleluia. É estar ali colocando o seu joelho no chão, no seu quarto, é se entregando a Ele, é contando como foi seu dia, é contando o que você precisa. Aleluia. É estar diante da presença do Senhor. Mas isso eu já faço. Então busque mais. Se prepara. Se prepara, porque um dia Ele virá. Um dia Ele virá diante de você e se você não estiver preparado, você vai ficar. Não é fácil. Não é fácil vir e falar de se preparar, porque veio para mim primeiro. Para mim se preparar cada dia mais diante da presença dEle, para que quando Ele viu eu estiver preparado. Então não é fácil. E quando essa viúva ali precisa dos seus vizinhos, como eu disse, ali mexeu comigo, porque eu e a Ana somos umas pessoas tipo assim, que quer ajudar. E a gente, muitas vezes a gente tem hora que é difícil aceitar uma ajuda. Mas o Senhor falou no meu coração que quando a gente está com a reserva ali, quando a gente planta, a gente vai colher. E se a gente vai plantar coisas boas, a gente vai colher coisas boas. E se a gente plantar coisas ruins, automaticamente a gente vai colher algo ruim. A vida é assim. Então que devemos cada dia mais se preparar para a volta do Senhor. Se preparar como as prudentes fez, guardando seu azeite,
estando a cada dia mais diante da presença do Senhor. Aleluia. Para que a gente não fique igual as prudentes, como as loucas. Chegar diante da porta e o Senhor fechar e falar que não nos conhece. É fácil falar que estamos se preparando. Como hoje eu fui ali escutar uma pregação e o pregador falou que, assim, que quando ele prega sobre a volta do Senhor, todos pensam que, mas vai demorar. Está cedo ainda. Mas minha avó falava disso. Minha avó já até morreu e o Senhor não voltou. É fácil escutar que o Senhor vai voltar e a gente não se preparar. É fácil. Devemos a cada dia mais se preparar. Porque se abre os noticiários, você liga a televisão e pode ver os acidentes, tudo que tem acontecido. O Senhor não voltou para a terra toda, mas todo dia Ele volta para uma pessoa. Todo dia Ele vem buscar alguém. Como diz o pastor Igor ali, que a nossa senha é invisível. E eu fiquei pensando isso, viajando. Falei, Senhor, se minha senha é invisível, quando o Senhor me chamar e eu não estiver preparado, eu vou ficar. Não é fácil se preparar diante do Senhor. Porque é fácil falar assim que uma visita vai na sua casa e fala, dia 20 eu vou lá na tua casa. Você prepara a melhor comida, você prepara a melhor roupa, melhor tudo para ele. Mas porque você sabe que ele está vindo. E a gente, quando sabe que uma visita fala assim, eu vou na tua casa, e ela não fala nada, e ela chega desprevenida, tem hora que ela chega, a esposa está com o cabelo pro alto, você está com uma roupa que não é agradável, você vai se preparar, tem que fazer tudo de última hora, muitas vezes não dá tempo. Não dá tempo. E assim, as nossas vidas diante do Senhor. Não deixa para a última hora, não. Não deixa para a última hora, porque, como ali aconteceu com a viúva, quando Eliseu chegou, ela não tinha nada. Não tinha nada para comer nem para beber. Só um pouquinho ali que ela e o filho dela ia fazer, mas ela fala que após ia morrer porque não tinha nada. Mas sabe o que ela tinha? Ela tinha fé. Ela tinha fé que algo ia acontecer na vida dela, porque Elias foi enviado de Deus. Ela tinha fé que algo ia acontecer, senão ela não tinha alimentado ele. E a fé em nossas vidas é isso. É acreditar que vai acontecer. Então não adianta eu sair, falar que não vai hoje, o Senhor não vai me buscar. E se Ele vem? Meu Deus. Então não devemos pensar assim. Devemos pensar que Ele está próximo. E eu conversando ali comigo mesmo no carro, eu pude entender que se eu pensar que Ele está próximo, eu vou me cuidar cada dia mais. Eu vou me santificar cada dia mais. Porque eu quero estar com Ele. Não é fácil, porque sabemos que erramos. Muitas vezes aquele pecado nos cutuca para acontecer. Porque não é fácil. Não é fácil. Mas ser fiel diante do Senhor é maravilhoso. Como diz aí fora, compensa. Compensa ser fiel. Compensa se preparar. Mas é fácil falar que na hora que tudo acontecer a gente vai se preparar. É fácil pensar assim.
Mas é difícil pensar que não estamos preparados. Porque eu vejo que quando fala assim, Deus vai voltar e vai me levar, cria algo nos nossos corações que a gente fica com medo. E não devemos ter esse medo. Devemos ter a certeza que vamos para estar com Ele. Porque fala que morrer com o Senhor é lucro. Aleluia. Então, muitas vezes eu vi, que nem eu tenho minha avózinha lá, da parte da minha mãe. Ela é do jeito dela, é complicado do jeito dela, e minha mãe e meu pai entendem que a hora que ela for embora, os dois, quem cuida é minha mãe e meu pai, os dois poderão viver. E eu também pensava assim, ela teve o seu tempo de estar com o Senhor, de não estar. Ela teve o tempo de aceitar o Senhor, de não aceitar. E a escolha dela é dela. Então eu creio que é triste para mim também, porque a gente pensar só na gente tem hora é fácil, mas eu quero ver minha mãe comigo indo para o Senhor Jesus. Eu quero ver meu pai está indo para mim, junto comigo, com o Senhor Jesus. Eu quero ver minha avó, eu quero ver minha esposa, meus filhos. Eu quero ver todos eles conosco. Eu quero ver todo mundo aqui junto lá. Aleluia. Então é fácil eu falar da minha salvação, de eu ter a reserva. Mas você está sendo os vizinhos lá, do lado da casa da viuvinha lá, que está ajudando ela a ter a reserva do próximo. Mas como que eu vou ajudar o meu próximo a ter uma reserva que a palavra fala que é a salvação individual? Mas e o amor? E o amor que os vizinhos teve ali por ela? Ela precisava de vasilhas para encher, para poder quitar a sua pendência ali. E essa reserva que os vizinhos tinham, pôde abençoar ela. E eu quero ser um vizinho, um amigo assim, que a minha reserva com o Senhor Jesus possa abençoar o nosso próximo. Glória a Deus. É fácil eu ter a minha reservinha ali, estar na minha casa, orando, tendo um devocional com o Senhor, separando um tempo com Ele, para que Ele me abençoe. Mas você está pensando no que está do seu lado? Você está olhando para sua esposa ou para o seu esposo de noite? Você está vendo ele buscar a sua reserva? Buscar o seu azeite para a hora que o noivo vir, a sua lamparina está acesa? Cuide dos seus. Cuide de quem está perto. Se preocupe com quem está do seu lado. Se alguém precisar da sua reserva hoje, você teria para ajudar? Meu Deus. Essa pergunta o Senhor fez para mim. O Senhor não quer que muitas vezes a gente só ajuda em forma de bens materiais, dinheiro. Acho que assim é fácil. Mas muitas vezes a pessoa que está do nosso lado, os nossos amigos, precisa de uma oração para que ela possa avivar a sua reserva, acender a sua chama, a sua lamparina. Ali as prudentes, eu creio que elas tinham comunicado com as loucas ali: se prepara, o noivo está vindo, se prepara. Não, minha lamparina está acesa, eu tenho um azeite aqui. Eu creio que elas perguntaram se ia durar ou não ia durar. Eu creio que a 5 ali estava preparada porque elas tinham uma comunhão entre si. A palavra fala que não era uma prudente
e uma louca. Era 5 prudentes e 5 loucas. Ali tinha uma comunhão, como hoje a gente tem uma comunhão diante da presença do Senhor Jesus. É tão lindo porque a união, quando a pastora coloca lá no grupo lá uma oração para fazer para um próximo, pedir uma oração, é tão maravilhoso que ali a palavra é colocada ali. A pastora sempre pede, gente, pedido de amor. Essa semana ela colocou lá para a amiga da Jo, né, pastor? A Lili. E eu fiquei pensando, a minha reserva, ela pode ajudar outros. A minha reserva, ela pode influenciar, como diz aí muito, né, aí fora, influenciar outras pessoas. Isso é o espelho diante da presença do Senhor Jesus. É estar na presença dele, é ter intimidade com ele, para que outros vejam que você tem a intimidade e que você pode ajudar. Então que a gente venha a cada dia mais se preparar e ter essa reserva para ajudar, estar preparado a cada dia mais. Eu vou falar para você, eu vejo em casa a reserva da minha esposa. Isso me motiva. Eu vejo quando ela ora, eu vejo ela orando, isso me motiva. Eu vejo quando ela resolve algo que é perante ao Senhor, e isso me motiva. Aleluia. Então que a gente venha cada dia mais motivar a todos ter a reserva, porque vamos ter lá um lindo coral diante da presença do Senhor Jesus. Queremos estar todos juntos. Amém? Essa é a palavra. Que todos possam levar essa palavra para esse final de semana, depois até chegar no domingo aí que vem outra palavra abençoada, que a gente possa se alimentar dela cada dia mais, para que a gente possa estar perante o Senhor e ter a reserva do Senhor. Amém? Deus, aleluia. Assim, agradeço pela oportunidade. Vamos estar orando sobre essa campanha. Todos possam se colocar de pé.